Marcantes com o Flamengo em 2004 e muito por causa de um lateral que era goleador, hein? Vamos ver. Se você não levantar a cabeça para chutar, você vai chutar em cima do goleiro. Olha pro goleiro, dá a última olhadinha. O goleiro caiu para cá, ó. O outro canto tá livrinho lá para você chutar. Ele viveu fases artilheiras que não combinam tanto com a carreira de um jogador de defesa. O ex-lateral esquerdo Roger Guerreiro se acostumou aos gols feitos nos tempos de futebol polonês. O Legia Varsóvia foram 21 em 125 jogos. Brilhou tanto num dos clubes mais populares do país que ganhou o passaporte polonês e a chance de vestir a camisa da seleção. O primeiro gol da Polônia na história das Eurocopas foi dele. Aí no pós-jogo ali, vestiário mesmo, o pessoal veio falar pra mim, por eu ter feito esse gol, que eu teria direito à cerveja vitalícia lá na Polônia. E eu não bebo, né? Nunca bebi álcool. Falei, pô, eu não vou usufruir. E aí dei o prêmio pro Saganovski, que participou da jogada, né? E o goleiro deu o rebote. E ele tá lá, bebendo cerveja até hoje lá na Polônia. No Brasil, Roger rodou por vários clubes do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E a fase mais goleadora foi num time onde ficou pouco tempo. Apenas uma temporada. O suficiente para deixar o nome dele marcado na história dos Fla-Flus. Foi o ano que eu fiz mais gols, mesmo jogando como lateral esquerdo, acho que nem na Polônia. Na Polônia o máximo que eu fiz foram 10 gols. O ano era de 2004. Com a camisa do Flamengo, enfrentou o rival Fluminense 4 vezes. 4 gols no total. Média de atacante artilheiro, de 1 gol por jogo. O Fluminense com aquele quadrado mágico, né? Romário, Edmundo, Ramon e Roger. Pô, aí, caras que a gente só via na televisão e de repente você tá ali jogando contra e decidindo o jogo, foi assim, inesquecível. Destaque para 2 vitórias emblemáticas do Flamengo. Um 4-3 de virada. Quando o rival vencia por 3-2, Roger apareceu. Empatou o jogo com o primeiro gol dele como jogador profissional. Não sabia comemorar, não. Tem nos vídeos aí, eu levanto a camisa, boto na cabeça, depois saio batendo na cabeça. Poucos minutos depois, o gol da vitória. Pode confiar em mim que eu posso jogar. Tão inesquecível quanto uma música da torcida do Flamengo que ecoou pela primeira vez no Maracanã. Torcida, todo mundo sem camisa e começaram a rodar a camisa e gritar poeira, poeira, levantou poeira e aquilo ali inflamou. Menos de um mês depois, a final da Taça Guanabara colocava de novo o Flamengo de Roger diante do Fluminense. De novo, o gol da vitória foi dele. 21 de fevereiro, aniversário do meu pai. Tava assistindo o jogo, ele morava em Peruíbe, tava assistindo o jogo lá no botequinho, né, normal. E eu faço o gol, 3-2 e vou na câmera homenageá-lo, cantar os parabéns pra ele. Sábado de Carnaval, 21 de fevereiro de 2004. Como esquecer? Acabou o jogo, 3-2 campeão, a galera se programando pro Carnaval, né, domingo e segunda e tal. Que camarote que eu vou, aí tudo certo, aí toca meu telefone. Pô, seu pai caiu, bateu a cabeça, ficou emocionado lá com a sua comemoração e teve que ir no hospital. Perco o Carnaval, porque vim visitar meu pai, preocupado com ele, mas graças a Deus tinha sido só o susto, mas falei, pai, perdi o Carnaval por sua causa, não apronta mais essa daí não, garotinho. Perdeu o Carnaval Carioca de 2004, mas o carinho eterno do torcedor do Flamengo, Roger nunca vai perder. O problema foi o Carnaval. Ficou tudo bem. Ficou tudo bem. Ó, o Felipe Luiz até aqui, se a gente somar os jogos que o Lofredo acompanhou com tanto carinho naquela excursão para os Estados Unidos, se a gente somar tudo, tem 20 jogos no comando do Flamengo. São 13 vitórias, 6 empates e uma derrota. Vou dar uma dica. É muito interessante porque tem que somar esses jogos e não vão somar o jogo do Carioca, né? Ó, essa derrota foi sofrida no dia 17 de outubro do ano passado. Foi para quem? Tempo? Fluminense. Foi para o Fluminense. 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ali acho que o Flamengo saiu de vez, se despediu. 2-0, né, Mari? É. Só que assim, foi um jogo que o Fluminense jogou muito, menos de 10 minutos. Uma coisa impressionante, assim, como amassou em menos de 10 minutos e aí depois ficou equilibrado, mas no equilíbrio, diria uma amiga, não muda nada, né? Verdade? Nada. Se tá em equilíbrio, não muda nada. E tava 2-0 já. Então foi a única derrota do Flamengo, do Felipe Luiz. Sabia que ele só perde o desempenho dele? Aliás, tem todos esses dados lá no GE. Globo, tá?
o desempenho dele atual só fica atrás do desempenho do Jorge Jesus no final da passagem dele pelo Flamengo. 81,6 era o que tinha no final da passagem, porque o começo da passagem do Jorge Jesus teve um sustinho lá na Bahia, né? 3-0, né? Gol do Gilberto. Foi 3? Foram 3-0. 75%. Tá, se a gente contar os amistosos, né? O aproveitamento do Flamengo, ou do Felipe Luiz no Flamengo, ou do Flamengo do Felipe Luiz, como vocês preferirem. Mas, enfim, foi a única derrota do Felipe Luiz nesta passagem, né, que ele ainda desfruta no comando do Flamengo. É um Flamengo diferente, é um momento diferente e é um Fluminense diferente também, né? Um Fluminense diferente... Porque aquele Flu era o Flu da recuperação, né? E tinha o Lima, né, que fez o gol. O Fluminense foi um momento em que o Fluminense salvou o emprego do Mano Menezes na temporada passada. E aí foi feita a manutenção para essa temporada. E aí... Chega no Fla-Flu, poderia estar o Mano de novo numa situação difícil, mas ele vem na vitória contra o Vasco, dá uma estabilizada. O Fluminense que não tem muitas peças de diferença, não. O técnico é o mesmo, o time não tem, por circunstâncias, alguns jogadores. Ganso, Lima, Felipe Melo, né? O Lima, Marcelo. Acho que tem condição de jogo já, né? Marcelo. Tem algumas diferenças. Felipe Melo acho que já estava perdendo a vaga também. Mas, enfim, é um time ainda basicamente com os principais elementos desse jogo. Mas eu acho que o Flamengo bem melhor, porque era um início de trabalho do Felipe Luiz e agora, ainda que tenha sido interrompido por férias, mas apenas por férias, já tem um trabalho em desenvolvimento. Uma semana de descanso, com o time titular sem ter viajado. O Fluminense foi para Brasília. Precisou jogar. Né? Então, o time... Pela situação... Titular no jogo do Flamengo, você está falando, né? Porque os principais... A Arrascaeta entrou, mas tem... E alguns reservas importantes participaram praticamente o jogo inteiro. Porque tem a gente não fala de alternativo, né? Aquele ali é o time do Flamengo, que a gente viu em campo, né? Mesclado entre reservas e titulares, mas não tinha nada de alternativo ali, né? São peças que a gente vai ver. Alternativo improvisado. Durante toda a Pega aí os meninos aí que têm contrato com a gente. Teve um pênalti do Ganso, que o Rossi defendeu nesse jogo. Foi um jogo bastante interessante, esse do 2-0, o Flu pra cima do Flamengo. E até que enfim a gente vai ter um clássico carioca no Rio de Janeiro, né? No Campeonato Carioca. Bom, vamos lá, estamos todos de acordo que toda aquela introdução... Clichê. É um clássico, são momentos diferentes, o Flu vem de uma vitória importante, aquela vitória de moral, né, que a gente fala, mas o Flamengo chega em vantagem, né? Chega, porque tá jogando futebol desenvolvido já. Né? Porque muita gente vai falar, mas o Flamengo também vem de uma goleada contra a Portuguesa. Tem mais potencial que o Fluminense, porque os substitutos do Flamengo causam um impacto muito grande, podem causar um impacto muito grande no segundo tempo, e o Fluminense não tem todo esse leque ali à disposição do Mano Menezes, né? Então, tem um favoritismo pro Flamengo, sim. Desses testes que a gente já viu, você falou do Alacian. O Alacian. Um dos artilheiros. Eu tô com o novo Wesley na cabeça e aí pra falar... Daniel. Pra falar o nome, a gente veio o apelido primeiro. Daniel... Quem mais vocês acham que tem um olhar mais carinhoso do Felipe Luiz pela performance? Eu nem sei se o Daniel tem. Eu ia falar isso agora. Até por conta... acho que não, mas é porque Wesley, Varela, e se tiver algum problema, o Danilo pode ocupar o espaço. Mas vocês acham que ele não é pela qualidade do garoto, tá? A gente elogiou ele ontem. A avaliação pode não ser revertida em oportunidade para agora. Mas ele é muito positivo. Meio do ano o Wesley deve ser vendido. Agora, depois que o Wesley for vendido, a gente vê. Mas assim, nesse princípio, ele é quarta opção. Então, mas quarta opção pelo nível de opções à frente dele. Sim. Não por demérito nenhum. Isso. Claro, é quarta opção porque ele tem 17, 18 anos também. E contra a Portuguesa... O normal é ser a quarta opção com 17 anos. O normal. O Estevão é a primeira opção, porque o Estevão ele é fora do sensacional. O Endrick não era a primeira opção e demorou pra ser. Todo mundo queria Demorou pra ser por quê? Todo mundo queria que o Abel levasse o Endrick para o Mundial. Ele mandou o Endrick para a Disney, no que ele fez muito bem. Eu queria um dia ouvir isso do Abel. Naquele Palmeiras e Boca, o que você teria feito de diferente? Não, ali sim. Mas ali o Endrick já estava... Ali já tinha 17. Então, e aí quem errou?
Ali o Abel errou. E quantos anos tinha o Endrick? Ali o Abel errou, mas é a raridade. A gente está tratando... A gente tem muitos exemplos para falar que isso é raro. Inclusive em times que você diz, isso aí é um pouco mais difícil. Só me fala mais. Paulinho foi um expoente no Vasco quando o Vasco estava numa draga danada. Coutinho, outro exemplo. Não. Tem muito exemplo pra gente falar que é Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não foi o que veio o Endrick e o Estevão no Flamengo. Você acha que não foi? Não. Não, no Flamengo não. Nem Paulinho foi no Vasco. Eu acho que ele não teve tempo de mostrar, porque o Endrick teve. O Endrick teve tempo de mostrar. Então o Vinícius Júnior, de fato, a comparação por tempo, ela é injusta, porque ele não teve. Paulinho também. Jogou quantas partidas no Vasco? Mas alguém viu o que a gente não viu por tempo. Não, eu sei, mas isso é fora do padrão. Mas olha quantos fora do padrão aí a gente achou. Bom, então daqui a pouco a gente vai jogar o Sub-17 no profissional. Já estamos fazendo isso. Queria te informar que já estamos fazendo isso, eu tô atrasado. Tá ruim, então. E o que Felipe Luiz tem mostrado como técnico em tão pouco tempo, 4 meses, é promissor e eu diria até um pouco assustador. 4 meses de trabalho do Felipe Luiz e ele já se mostra um técnico moderno, atualizado, que joga dentro das características históricas do Flamengo e que aparentemente tem uma gestão de grupo que funciona. É definitivo esse conceito sobre o Felipe Luiz, Jorge? Nada na vida é definitivo, gente. Então você quer dizer que o Felipe Luiz estará no hall dos maiores treinadores brasileiros da história? Eu não sei. Não faço a mínima ideia. Minha bola de cristal segue na manutenção e pelo que me disseram, não vai ter muito jeito não. Acho que não vai dar pra consertar. Tô tentando lá. Não sei. Agora, o que eu vejo precisamos repetir isso, né? Falamos isso ano passado, nos primeiros jogos do Felipe Luiz, depois do título da Copa do Brasil. É constrangedor. Jorge, o Tite é coisa do passado. Tá, é coisa do passado. Mas o Tite, por exemplo, está sendo ventilado no Botafogo, né? Ele é coisa do passado do Flamengo, mas ele ainda não é passado no mercado, no futebol brasileiro. Ele pode voltar a qualquer momento. E pode fazer um grande trabalho de novo, por que não? Mas é constrangedor que um treinador jovem como o Felipe Luiz, sem bagagem como o Felipe Luiz, até então sem títulos na carreira no profissional, porque ele não tinha tido oportunidade do profissional como treinador, né? Vinha trabalhando muito bem na base. É constrangedor que esse cara, em tão pouco tempo, em questão de semanas, tô falando só agora de fevereiro de 2025, não. Foi logo depois que ele assumiu. Constrangedor que em questão de semanas ele faça um trabalho tão superior ao de um técnico que, por exemplo, treinou a seleção brasileira nas 2 últimas Copas do Mundo. Constrangedor. Cada título do Felipe Luiz, cada grande atuação do Flamengo, cada atuação dominante do Flamengo, como foi a atuação de ontem, aumenta esse constrangimento. O Tite deve olhar e falar, meu Deus do céu, eu preciso repensar muita coisa, porque é o mesmo elenco, é o mesmo time. Sem o Pedro, por exemplo. Mas poxa, Jorge, o trabalho do Tite piorou muito quando o Pedro machucou, a culpa foi da lesão do Pedro. O Felipe Luiz também não tem o Pedro. Ele tá jogando com Plata e Bruno Henrique numa dupla de ataque, né? Tem o Michael ali compondo o que é uma linha de ataque, mas na prática, Plata e Bruno Henrique tem funcionado como uma dupla. Como eu imagino que vai acontecer assim que o Pedro chegar e evidentemente que vai melhorar ainda mais a qualidade do time, porque o Pedro é um atacante com mais qualidades do que o Plata, que vem muito bem, né? Plata teve um começo ali, claro, né, uma dificuldade de adaptação, né, uma coisa meio ansiosa até na definição das jogadas, na tomada de decisões, mas o Plata melhorou o nível dele desde a chegada. O jogo ontem é de um Flamengo durante 90 minutos mandando no jogo. Mas o Botafogo teve a posse, teve bola do Igor Jesus no travessão, teve o gol do Patrick de Paula. A partir dos 25 do segundo tempo, quando o Arrascaeta entra, o Flamengo retoma o controle. Então o Flamengo teve um período do segundo tempo onde ele deixou a bola um pouco mais com o Botafogo, até porque gramado pesado, o ritmo do primeiro tempo foi muito intenso, mas foi um pedaço do jogo. No todo do jogo, o Flamengo dominou o Botafogo com alguma tranquilidade. Primeira meia hora de jogo, por exemplo, só existiu o Flamengo em campo. Só. Quando tem a pausa é aos 15 minutos e dura 1h12. Poxa, é uma pausa longa. Ela pode mudar completamente o rumo do jogo, ela pode mudar completamente o ritmo das equipes. Volta o jogo, o Flamengo tava ali como se nada tivesse acontecido. E o Botafogo ficou madurinho para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Porque ele volta, eu tava vendo o jogo com meu filho aqui, e aí quando volta o jogo, o Flamengo já começa a criar, começa a ter volume. Falei, Gustavo, tá pedindo pra tomar o segundo.
Tomou. E ficou maduro para tomar o terceiro ainda no primeiro tempo. Tamanha a pressão que o Flamengo exercia. E tem sido uma característica do time do Felipe Luiz. Pressão incessante, domínio do jogo, geração de oportunidades. É o Flamengo, gente. O Flamengo geralmente é isso, né? Historicamente, as equipes têm perfis, eu falo muito disso. A gente tem que entender DNA de clube. O Flamengo tem um DNA de jogar dessa forma. O Flamengo é, historicamente, ofensivo. O Flamengo é, não à toa, uma das equipes que atingiram 13 mil gols na história do futebol. Tem uma discussão aí de flamenguista com santista sobre contagem e tal, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a verdade é, o Flamengo é historicamente um time de muitos gols, e muitos gols você constrói com muita pressão, com muito ataque, com muita criação, e isso o Flamengo tem. E o Flamengo fez tudo isso sem o Arrascaeta durante 70 minutos do jogo, porque o Arrascaeta ainda não tá 100% e só entrou aos 25 do segundo tempo. Sem o Pedro, que é o seu principal centroavante, que quando voltar, se o Flamengo continuar nessa rotação, vai deitar de fazer gol no ano. Então ninguém começou, a notícia é essa, tá? Jorge, são 2 jogos, porque jogou contra o Volta Redonda também com os titulares e na mesma pegada. Mas em 2 jogos, o Flamengo mostrou o que nenhuma outra equipe no futebol brasileiro mostrou até agora. Estamos hoje no dia 3 de fevereiro. O Palmeiras não jogou bola esse ano ainda, não no nível do Flamengo. O São Paulo jogou bola no clássico contra o Corinthians, mas não no nível do Flamengo. O que mais? O Atlético e o Cruzeiro ainda não jogaram nesse nível. Tô falando dos times que eu vi. O Botafogo esquece, né? O Botafogo, vamos falar dele já, né? Então, o Flamengo começa o ano como o time que mais vem deixando sinais positivos.